Seu destaque final. Fala, Manuel. Vai ter live Alviverde hoje? Aê! Claro, Emoção sim, Alviverde, teremos? Claro. Apontando para o futuro, não só reclamando do passado recente. Apontando para o futuro. Claro. É o que esperar do time do Palmeiras para... O que há de mais importante no ano agora, que começa quinta-feira, né? Que é a disputa das oitavas de final da Libertadores da América, a competição mais importante desse fim de ano. É isso. Apontar. O que tem que ser feito o time voltar a jogar? Vamos conversar sobre isso com todo discernimento, viu, Zaidan? Como é que chamava? Que a minha memória tá muito ruim. Era Corações Futuristas, aquela música do Egberto Gismonti, não? Puxa vida. Não lembro. Lá dos anos 70. É lá dos anos 70. O genial Egberto Gismonti. Brimo! É isso mesmo, Corações Futuristas. Corações Futuristas. De 1976, essa canção. Isso, uma obra formidável do grande, genial Egberto Gismonti. Então, hoje será um Emoções Futurista, né, Rô? Isso. Aqui é um trechinho de Emoções Futuristas com o incomparável Egberto Gismonti. Vamos, só deixa eu tentar ouvir. Calma que vai ter. Vai ter, exatamente, é isso aqui, ó. Eu achei de um perfil chamado Poemia e que traz um trecho da obra de Egberto Gismonti aqui. E que, do ponto de vista instrumental, é algo simplesmente estupendo. Ô Zaidan, só pra gente fechar, eu queria te perguntar um troço aqui, que é importante porque fala sobre a política na América do Sul. A gente teve mais um caso, porque agora, depois daquele atentado, o Miguel Uribe, que foi alvejado, mas agora... Ontem morreu aos 39 anos, decorrência ainda daquilo que havia acontecido, meses internado. E é mais uma página construída na política da Colômbia com sangue, né, Zaidan? Sim. A violência, ela é elemento permanente na política colombiana, lamentavelmente. E até a investigação policial está sob suspeita. Até a investigação policial não se deve reproduzir as conclusões apressadas da polícia colombiana, e é preciso ter investigação independente de procuradores, até das Forças Armadas, né? Porque algo muito grave, um garoto, e eles têm usado garotos de 15, 16, 14 anos para praticar assassinatos. Quando isso, eu estava vendo até uma diferença. Na cidade, eles costumam recrutar esses garotos com grana. Na zona rural, com ameaças do tipo, se você não aceitar trabalhar com a gente, ser treinado para fazer um serviço, no caso é um assassinato, aprender a atirar, manusear arma, etc., sua família morre. Essa imposição feita na zona rural colombiana por esses grupos. Meu caro... É terrível. Terrível. E o Uribe, o Miguel, que não é parente do Álvaro Uribe, ex-presidente, morreu depois de 2 meses de luta pela vida no hospital. É isso. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. A gente vai se encontrar aqui na quarta-feira. Até quarta. Abraço, Ronald, Bia. Até a próxima. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. No Fala Galera de hoje, quem foi o destaque do Guarani na vitória sobre o Ipiranga? Vitória do Bugre foi justa. O que você achou, hein? 97102-1493. 97102-1493. Para os pontepretanos, Alberto Valentim vai fazer falta para a sequência da temporada. Alberto Valentim está de saída da Ponte e vai para o América Mineiro para disputar a Série B. E aí, qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani. Com gols de Diego Torres e Isaac, Guarani vence Ipiranga de virada no Brinco de Ouro e se reaproxima do G8. Com a vitória, Bugre subiu para a 11ª colocação e está somente a 1 ponto do grupo de classificação. Com os retornos de Rafael e Caio Melo, Bugre volta a campo no próximo sábado contra o ABC no Frasqueirão. Elenco alviverde se reapresentou na tarde de hoje, de olho no duelo contra a equipe potiguar. Fora da lista de relacionados há um mês, Deni Júnior está de saída do Guarani. Com o contrato até outubro de 2025, a atacante solicitou a saída de forma amigável para procurar outras oportunidades e o clube não se opôs. Pela Copa Paulista, Bugre entra em campo daqui a pouco, às 7 horas da noite, contra o São Bento de Sorocaba no Brinco de Ouro. Vitória sobre a equipe sorocabana garante o Bugre nas oitavas de final da competição. Depois vai faltar mais um jogo, que será contra a equipe do Rio Branco. Mas, se vencer, já estará o time do Guarani classificado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube destaca crescimento das redes sociais entre times brasileiros. Pautas da Ponte Preta. Em meio à crise e atraso salarial, Ponte perde para o Botafogo por 2-1 na Paraíba. Com a derrota, Macaca cai para a 4ª colocação e chega ao 3º jogo consecutivo sem vitória no campeonato. Alberto Valentim aceita a proposta do América Mineiro e deixa o Moisés Lucarelli após 9 meses. Contratado no fim do ano passado, treinador se despede com 14 vitórias, 7 empates e 8 derrotas em 29 jogos disputados. Em um, estava suspenso. Aproveitamento de 56,3%. Após pedirem para não viajar com a delegação a João Pessoa, Maguinho e Jean Dias também estão de saída da Ponte Preta. Lateral está a caminho do Juventude, enquanto Jean tem proposta para atuar no exterior.
Ideia da diretoria alvinegra é organizar o pagamento dos salários até quarta-feira, reduzindo ao máximo os atrasos para evitar novas saídas dentro do clube. Ponte Preta completa 125 anos nesta segunda-feira. Monumento em homenagem ao torcedor foi inaugurado durante a tarde de hoje. Feito inteiramente em aço, o Gorila, criado e confeccionado pelo empreendedor artístico Rodrigo Zingoni, ficará exposto permanentemente em frente ao estádio Moisés Lucarelli. A reportagem da Bandeirantes esteve lá e você vai acompanhar uma matéria especial sobre este evento. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Novo uniforme é inspirado no time de Gravata. Veja fotos e preços. É só entrar lá no portal carlosbatista.com.br para ver as fotos. Pautas do dia. Notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Corinthians anunciou na tarde de hoje a contratação do atacante Vitinho até o fim de 2026. Jogador de 31 anos estava livre e é o primeiro reforço do Timão nesta janela de transferências. Atacante estava livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq da Arábia Saudita. O Timão decidiu acelerar as negociações com o atleta por conta do risco de sofrer um novo transfer ban na próxima segunda-feira. Pauta 2. Cruzeiro se reunirá com a CBF contra atuações de árbitro de campo e VAR diante do Santos. Clube alega erro em anulação do gol de Caio Jorge e falta de critério em marcações e aplicações de cartões ao longo do jogo. Os questionamentos estão direcionados ao árbitro Wilton Pereira Sampaio e ao responsável pelo VAR, Paulo Renato Moreira Coelho. Pauta 3. Sócios do Corinthians aprovaram o impeachment de Augusto Melo, afastando-o definitivamente da presidência. Osmar Stabile segue na presidência interina. A votação reuniu mais de 2.000 sócios e obteve 1.413 votos a favor do impeachment, exigindo maioria simples. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convocará novas eleições. Augusto Melo é réu em um caso de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo 1,4 milhão do clube, que ocorreu durante sua gestão com a empresa Vaidebet. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09. E o seu destaque inicial, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Boa tarde, Batista. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. E a assessoria da Ponte Preta acabou de enviar, nesse momento, uma nota oficial confirmando a saída de Alberto Valentim, Jean Dias e também Maguinho. A diretoria confirma que o treinador recebeu uma proposta do América Mineiro com mais vantajosa em relação a dinheiro e também com mais tempo de contrato. Em relação ao Maguinho e ao Jean Dias, a reunião foi feita com os atletas na manhã de hoje, que também selaram a saída. E nesta nota, a diretoria da Ponte Preta informa que já tem um novo treinador contratado e que ele será apresentado na tarde de amanhã. E pelo lado do Guarani venceu o Ipiranga no último sábado e volta a sonhar com uma classificação à próxima fase. Batista?
17h10 está no ar. Esporte em Debate. Hoje até às 19h30 se tem presentes para você. Sim, você pode participar através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São dois caminhos, um é pelo YouTube e o outro pelo site da Rádio Bandeirantes, www.radiobandeirantescampinas.com.br. No site tem uma aba promoções. Entre lá e preencha o formulário. Pronto, você já estará concorrendo. No caso do canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. No programa de hoje, há 4 ingressos para o cinema Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné azul, muito bacana, com o logotipo da Rádio Bandeirantes. É isso aí, para você depois, né, ir lá no churrasco, ir lá no futebol, mostrar para os amigos, olha aqui, ó, boné que ganhei da Rádio Bandeirantes. Eles vão ficar com uma inveja danada de você. E a única maneira que tem de você ter esse boné é através do sorteio. O boné não está à venda, não tem onde comprar. Então, aqui, pelo sorteio, você vai concorrer no programa de hoje a este boné azul da Rádio Bandeirantes e também a 4 ingressos para o Cineplex. Participe e boa sorte para você. 17h12, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda um joinha aí para nós. Isso, senta o dedo, manda joinha aí para nós no programa de hoje. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Manda pra cá a sua mensagem, 971021493. 971021493. Os temas de hoje para você participar com a sua mensagem. Quem foi, na sua opinião, o destaque do Guarani na vitória sobre o Ipiranga? E também se a vitória do Bugre foi justa. E para os ponte-pretanos, Alberto Valentim vai fazer falta para a sequência da temporada. Ponte anunciou há instantes a saída do treinador. Está indo para o América Mineiro, além dele também a saída de 2 jogadores, Maguinho e Jean Dias. Mas a enquete é sobre o Alberto Valentim. Se vai ou não fazer falta, 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos aqui o maior número possível de participações. E olha o seguinte, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. Pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40. Sim, mais de 40 sabores para você escolher. E tem pizzas salgadas, doces e também pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também, porque tem chopp geladíssimo,
Chopp Brahma de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias. João Dias é o proprietário, é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. O WhatsApp do João Dias, 974 10 6068. Anotou? 974 10 6068. Salva esse número aí. Quando der aquela vontade de comer pizza, pode pedir por esse WhatsApp. Caso não queira, usar aí essas plataformas que fazem entregas. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é na Cônigo Cipião. Estacionamento em frente, tá? Para facilitar a sua vida. 17h21, informações da Ponte Preta. Chegando no pedaço, Pedro Piscinato, com todos os detalhes da conturbada vida da Macaca. A ponte que caiu para a 4ª colocação, perdeu, portanto, a vice-liderança, que agora é ocupada pelo Náutico. Náutico do Hélio dos Anjos. Pegou o time lá atrás e colocou o Náutico nessa rodada na vice-liderança. Vamos lá, Pedrão, mais informações da Ponte Preta. É isso aí, Batista. Como você bem disse, últimos dias na Ponte Preta muito conturbados. Então, queria fazer uma linha do tempo aqui junto com nossos ouvintes para a gente tentar entender um pouco tudo que está acontecendo. Na quinta-feira à tarde, no penúltimo treino antes da partida diante do Botafogo, o elenco da Macaca se recusou a treinar. O treinamento estava marcado no CT do Jardim Olina. O elenco se apresentou no local, mas não treinou. Na sexta de manhã, o treino ia ser realizado no estádio Moisés Lucarelli, antes do embarque da delegação rumo a João Pessoa, e neste momento, antes do treinamento, o Maguinho e o Jean Dias decidiram não treinar e comunicaram à diretoria o desejo de rescisão de contrato junto à Ponte Preta. A Ponte viajou, realizou a partida contra o Botafogo, acabou sendo derrotada pelo placar de 2-1, como você bem disse, perdeu a vice-colocação, caiu para 4º lugar nesta Série C, e só por um detalhe, neste momento, um atual grupo da Ponte Preta na segunda fase desta Série C seria Caxias, o líder, Ponte Preta, a 4ª colocada, 5º colocado Londrina e o Ipiranga, o 8º colocado. Claro que esse grupo pode mudar porque o CSA joga hoje às 7h30 da noite e caso vença, ele pode entrar aí nessa briga. Mas enfim, o Valentim, que oficialmente não é mais técnico da Ponte Preta, a assessoria divulgou uma nota agora confirmando essa informação, mas a sua última partida justamente contra um Botafogo, ele fez a avaliação da equipe dele naquela partida e vamos ouvir agora. Em relação ao comportamento, nós vimos melhor no jogo, começamos muito melhor o jogo, pressionando o adversário, e no meu ponto de vista foram 2 gols de 2 lances isolados, uma infelicidade do Diogo, a outra ali acabando também de uma infelicidade do Dudu na saída, na construção ali. A gente estava melhor no jogo, voltamos para o segundo tempo, a gente fiz algumas modificações para que nós buscássemos o resultado, nós mantivéssemos o jogo vivo e foi assim, fizemos o gol e tentamos o empate ali até o final, mas infelizmente não conseguimos. O Batista, e o Alberto Valentim, que por poucos meses não concluiu uma temporada inteira no comando da Ponte Preta. Ele que foi anunciado no final do ano passado, e após isso me despertou uma curiosidade, conversei com o Edu Pinheiro, nosso homem dos papéis aqui, que tem todas as informações,
E o Edu me falou, o último treinador da Ponte Preta a pegar um trabalho no início do ano e concluir concluir a temporada, melhor dizendo, foi o Gilson Klein em 2011. Ele chegou em dezembro de 2010, deu início à preparação no início de 2011 e só foi sair em 2012. Então, em 14 anos que um treinador não começa a temporada na Ponte Preta e termina no comando. E, lembrando mais uma vez, em meio a esse turbilhão de acontecimentos na Macaca, hoje, dia 11 de agosto, é comemorado os 125 anos da Ponte Preta. Queria deixar aqui publicamente nossos parabéns à Ponte Preta, esse time centenário do nosso futebol nacional. E em homenagem ao aniversário da Ponte Preta, a diretoria inaugurou hoje um monumento, uma escultura de um gorila em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Quem nos acompanha pelo YouTube consegue ver as imagens, com um trabalho muito bonito. Essa foi a homenagem que a diretoria decidiu presentear os torcedores, assim como eles disseram, em homenagem aos 125 anos da Ponte Preta. E quem estava por lá foi o repórter Breno Beretta, e ele conversou um pouco com o Diego Almeida, coordenador de marketing da Ponte Preta, que falou um pouco sobre esse projeto desse monumento. Ô Diego, como que surgiu vocês procurarem o Rodrigo, ou vocês descobriram que o Rodrigo fazia esculturas desse tipo, até chegar nessa ideia, nesse produto final? Na realidade, essa proposta da Bendis chegou pra gente faz um tempo, acho que faz cerca de um ano atrás, né? E a gente estava encontrando maneiras de viabilizar esse projeto, né? A gente, enfim, deu uma sondada com o mercado e a gente achou interessante a proposta do gorila. E falou, como que a gente vai fazer para viabilizar isso, né? Então a gente começou a trabalhar os 12 meses e a gente, na corrida, né, na ponte 10K, a gente encontrou formas de a gente agarrar os recursos necessários para poder fazer esse investimento, essa realocação desse investimento. E foi isso, né? Esse ano a gente explorou isso, 125 anos comercialmente, e conseguimos levantar todo o valor necessário para poder fazer a aquisição desse gorila, né? Então a Bendis também entrou na parceria, a gente fez um pacote comercial bem bacana e conseguimos, né? E como que foi esse projeto? Porque é algo diferente, né? Geralmente é uma camisa comemorativa, é algo do tipo para o torcedor, e dessa vez o torcedor literalmente vai poder aproveitar dessa escultura que estiver aqui no estádio Moisés Lucarelli, né? Sim. Esse foi a gente sempre lança a camiseta 3, a gente sempre lança a camiseta 3, a gente sempre faz alguma festa, e o que a gente pode deixar de permanente, né? Então a gente falou, essa escultura que é uma escultura linda, é um projeto único, então em Campinas, por exemplo, vai virar atração turística, e 125 anos, não são 125 dias, meses, 125 anos. Então, nessa data especial, nesse dia especial, a gente falou, vamos deixar permanente para o torcedor esse presente. E vai ficar aqui, vai perpetuar. O Rodrigo até falou a respeito da escultura pequena que vocês vão sortear, e futuramente tem a ideia de vender peças pequenas, algo do tipo, porque eu tenho certeza que o torcedor vai gostar bastante, né? Vai gostar bastante. A gente tem um projeto sim, né, de licenciar e em breve disponibilizar nas lojas oficiais da Ponte Preta essa mini escultura para o torcedor poder, além de contemplar o gorila pai aqui, ele poder levar as miniaturas, os filhos para casa, né? Então esse é nosso desejo também. E o Breno Beretta, que estava lá, acompanhou a inauguração, também conversou com o Rodrigo Zingoni, o artista que produziu esse monumento para a Ponte Preta, e ele falou um pouco sobre como foi esse processo. Foi muito corrido essa escultura por conta do prazo, né? A gente tivemos um contato aí da equipe de marketing há uns 45 dias, né? Antes dessa inauguração, dessa celebração. E é uma escultura que leva em torno de 3 meses, porém, como a gente tinha essa necessidade de entregar isso ao torcedor nesse dia de hoje, né? Para comemorar esses 125 anos, a gente acelerou em 100% e conseguiu entregar essa obra. Mas é uma obra aí que se dura uns 3 meses para ser feita.
E como que ela é, o material dela, eu queria que você falasse um pouquinho do material, também do peso e da pintura, que ficou linda, né? Legal, sim, com certeza. É uma proposta diferente, né? Contemporâneo, é algo diferente. A Ponte Preta foi pioneira, né, em adotar essa escultura hoje como um monumento aqui na cidade. Então essa escultura ela começa com chapas, né? Elas são chapas de 1,5, né, de espessura, chapas de aço. Aí ela existe o processo de corte, de dobra, solda, acabamento. Depois nós fazemos um jateamento para poder aderir à pintura, e a pintura é feita uma pintura eletrostática, que é na categoria das pinturas a pintura mais resistente, que seria ideal aí para ser usado como um monumento. Então é um processo longo, né, para ser feito, mas que no final aí tem uma durabilidade muito, muito bacana. E ela aguenta bem se o pessoal se pendurar na escultura, esse tipo de coisa? Esse foi um desafio, né? Porque as esculturas que eu já fiz, né, não foi para ser monumento, então essa obviamente foi preparada justamente para poder resistir. Então ela tem fixações nos pés, nas patas do gorila, tem toda uma estrutura mais reforçada, então assim as pessoas podem interagir, ela foi feita justamente para isso, para que o torcedor tenha interação e para que a cidade, né, que está ganhando esse monumento também, as pessoas possam ter acesso à arte, né, e justamente nessa interação, né, pode subir, pode tirar foto, pode fazer o que quiser nela, que ela é uma escultura muito resistente. E aqui, né, fizemos uma parceria com a Ponte Preta, né, para ter esse monumento, e conseguimos aí junto com eles aí estabelecer algo aí que ficasse legal para ambos. E a torcida poderá comprar no futuro peças pequenas? Você estava até falando comigo fora do ar a respeito disso. Você vai confeccionar peças pequenas para poder vender para a torcida? Justamente, a gente até, junto com o marketing da Ponte Preta, aí, o Diego do marketing, que teve todo o esforço em fazer isso acontecer, né? A gente em conjunto vai fazer uma campanha aí agora, né? A partir dessa semana, lançando uma réplica em miniatura desse gorila que hoje faz parte, é um fragmento aí, vamos dizer, do Moisés Zuccarelli, porque hoje faz parte do Moisés Zuccarelli esse monumento. Então eu criei uma escultura, uma mini réplica, né, desse monumento, e a gente vai sortear para os torcedores, né, nas redes sociais, lá vai ter todas as regras, e depois, obviamente, fazer uma edição limitada aí para quem quiser ter esse simbólico fragmento em casa, né, para ter uma parte aí do estádio da Ponte Preta aí em casa. É isso, Batista. Essas são as últimas informações da Macaca. Como eu disse lá no começo do meu noticiário, uma semana bem conturbada desde quinta-feira passada. Todos os dias uma notícia ruim para a Ponte Preta, e hoje, segunda-feira, comemorando 125 anos. Essa é a situação de momento da Ponte Preta, que deve se classificar à segunda fase da Série C pela gordura que construiu ao longo do campeonato. O Macaca já não vence há 3 partidas na competição nacional, e aí agora aguarda o novo treinador para tentar voltar a jogar bem na competição, voltar a vencer e buscar o acesso à Série B, Batista. Parabéns ao artista que fez o gorilão, que agora ficará de acordo aí com a reportagem na frente do estádio Moisés Zuccarelli, uma obra realmente muito bonita. Tem um estilo de cubos, né? As figuras, os padrões geométricos, padrões fragmentados em cubos. Quem usa muito isso, o artista brasileiro, é o Romero Brito. Mas tem aí uma releitura das obras de Picasso. Então é essa composição fragmentada em linhas espessas e tudo em cubos, a montagem em cubos. Então ficou realmente muito bonita a obra. Parabéns ao departamento de marketing e parabéns também ao artista que confeccionou essa obra. Como disse aí, né? Vai ser um ponto turístico para que as pessoas que queiram visitar o estádio Moisés Zuccarelli, com certeza visitarão também esta obra que está de frente ao estádio. Bem, se tem uma coisa que a Ponte tem que sempre lembrar e reverenciar, é o seu torcedor. O torcedor é a razão da existência de qualquer clube de massa. No caso da Ponte, mais ainda. A Ponte é o único clube brasileiro que teve um estádio
construído pelas mãos, com o suor e o sangue dos seus torcedores. O estádio Moisés Lucarelli. Então, uma obra em homenagem ao torcedor. É inacreditável que até hoje a Ponte está completando 125 anos, hoje, exatamente na data de hoje, e nunca ninguém pensou em homenagear o torcedor. Então, parabéns quem teve a ideia, porque é algo que realmente precisa ser lembrado. Para toda a posteridade, tem que ser lembrado. O torcedor construiu com as próprias mãos. Quem tinha condição doava pedra, tijolo, ferro, comprava produtos para a realização do estádio. Quem não tinha, doava a mão de obra. Pedreiro, servente de pedreiro, pintor, marceneiro. E quem não podia nem doar com produtos, com materiais para construção, e também não podia doar a mão de obra por uma série de razões, comparecia lá para ajudar, incentivando, fiscalizando e dando a contribuição da maneira que era possível dar. Estou falando de idosos, crianças, pessoas que não tinham condição de colocar a mão na massa. Então, parabéns a esse monumento dedicado ao torcedor pontepretano. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira. Quem foi o destaque do Guarani na vitória sobre o Ipiranga? O Isaac, né? O Isaac, para mim, Cicinho jogou bem, Torres jogou bem, entre outros. O Guarani fez uma boa partida, melhor do que vinha jogando. Então, a vitória foi correta de quem mereceu vencer. E o Isaac foi o destaque. Alberto Valentim vai fazer falta para a sequência da temporada? Uma modificação no comando técnico sempre tem prejuízo. Sempre tem. Então é jogador saindo, transfer ban, falta de pagamento de salário, o técnico sai neste momento. Por mais que eu contestei muito o trabalho do Valentim, quem nos ouve sabe disso, mas eu não posso dizer que não vai atrapalhar sim. Agora, se a Ponte acertar na escolha, me parece que vai escolher e apresentar o seu novo treinador amanhã, isso pode ser minimizado. Mas respondendo à pergunta de maneira objetiva, sim, tem prejuízo sim, Batista. Eu quero continuar com você, CH, porque o nome que deverá ser o treinador da Ponte é Igor Magalhães. Igor Magalhães estava no CSA, foi demitido agora no meio do ano. 37 jogos pelo CSA, 18 vitórias em 2025. Portanto, Igor Magalhães Batista não é meu parente, hein? É Batista igualzinho o meu, né? Sem o P. Mas não é meu parente, apenas e tão somente uma coincidência. O que você acha, CH, do Igor Magalhães? Eu estou olhando a ficha dele para ter certeza, porque eu sabia que você ia perguntar da qualidade técnica do treinador. Ele correu o circuito do futebol com muitos empregos diferentes, né? Mas o trabalho dele no CSA foi regular, pelo menos, né? Eu acho, Batista, que eu tenho a impressão que a diretoria ela acabou escolhendo um nome, um treinador, caso seja o Igor, não é? Diante do perfil, situação e característica do time que já está montado. Ele não vai poder fazer nada, a não ser administrar aquilo que já está aí, não é? Então não dá para contestar. É um treinador de 43 anos, da nova geração, não é? Ele, rapidamente eu olhei aqui, eu lembro do trabalho dele no CSA, ele trabalhou também, se eu não estou enganado, no Vila Nova, não é?
em 2024, fez lá 15 partidas, 2023 também. Então é um treinador que no mercado o pessoal respeita. É um treinador que vai resolver os problemas da Ponte? Não dá para saber. A Ponte primeiro precisa pagar os jogadores e deixar tudo direitinho. Isso é a primeira providência. Segunda providência é tentar correr com o transfer ban para ver se dá tempo de contratar antes do fechamento de janela. Então veja quantas coisas precisam acontecer, na minha modesta opinião, antes da escolha do novo comandante. De qualquer maneira, o Igor Magalhães não tem absolutamente nada que desabone, Batista. E o segundo nome, ou o chamado Plano B, Luizinho Vieira. O que você acha do Luizinho Vieira, que também dirigiu nesta Série C, ou em 2025, não sei se chegou a dirigir na Série C, mas em 2025, 15 jogos pelo Confiança, 6 vitórias em CH. Luizinho Vieira já é um técnico, se eu não estou enganado, mas tem 53 anos. Estou olhando a ficha dele, último time no Confiança, né? 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Deixa eu ver aqui toda a ficha corrida dele. Ah, é verdade. É verdade, ele trabalhou no Amazonas em 2024. Lembro do trabalho dele, sim. O Igor eu conheço mais, para ser bastante sincero. Ah, Batista, eu acho que é mais ou menos na mesma linha, viu? Na mesma linha. Apesar de ser o Luizinho Vieira um pouco mais experiente, não é? Mas é um treinador da nova geração. Treinador que trabalhou em equipes aqui não tão famosas, trabalhou no Confiança, no Caxias, no Brusque, no Amazonas, no Ipiranga, no Passo Fundo, no Retrô, no Manaus, no Volta Redonda, Sergipe, Atlético, Tubarão, Luverdense. Ele tem também uma ficha bem corrida aqui em relação aos trabalhos, né? E ele tem trabalho aqui importante em 2023 no Ipiranga, fez 29 partidas lá. Em 2024 jogou ou esteve comandando o Amazonas e depois o Brusque. Foi campeão. Em 2025, é verdade. Foi campeão da Série C em 23 com o Amazonas. E ele estava com Caxias, estava no Caxias, depois veio para o Confiança. Esse ano já disputou 29 partidas. É mais experiente do que o Igor, mas eu acho que são dois nomes que eu não tenho nenhum tipo de restrição, Batista. 17 horas e 43 minutos em Campinas. Quero falar da Desktop. Pessoal, se liga nessa dica que eu vou dar agora. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com a internet 100% fibra, mais o plano controle no celular. Olha só esse combo. 10 GB de internet no celular, o WhatsApp ligações ilimitadas e ainda leva 2 GB extras trazendo o seu número para a Desktop. E em casa? Bom, em casa é o seguinte, é potência total. 600 mega de internet, 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito, hein? Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima. Ou então, acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga para 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado.
Ô, CH, você fez o jogo comigo na tela da Band. Aliás, muito obrigado para todos que nos deram uma grande audiência na Rádio Bandeirantes com a narração do Roger Williams e também na tela da Band de graça e também no Band Play. Band Play é um aplicativo, você baixa o app e tem o jogo de graça em qualquer lugar do Brasil. E você esteve comigo e com o Gleger na tela da Band comentando o jogo em que a Ponte perdeu para o Botafogo por 2-1. E aí, CH, qual que é a sua opinião sobre o jogo? Bom, 2 atletas especialmente, tinha mais, tá? Completamente desligados na partida, tanto é que falharam de maneira bizonha. Até é anormal falar o que eu vou falar, porque o Diogo é o esteio desse time. Segurança, ninguém discute a qualidade técnica do goleiro, que falhou bizonhamente no primeiro gol. E em 3 oportunidades de saída de bola, as 3 bolas perdidas, 2 resultaram em gols, né? Saída errada do Dudu. Um deles foi o chute à distância, ele perdeu a bola, e no segundo gol a mesma coisa. O jogador estava completamente fora de órbita, totalmente. Então, aquela coisa, o time correu, viu, gente? Eu não acho que fizeram corpo mole, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa estar minimamente concentrado na partida para poder desenvolver o plano de jogo, aquilo que foi combinado, que foi treinado. E eu percebia nitidamente, conhecendo os dois como eu conheço, que ali não tinha nada de normal, tinha alguma coisa errada. Eu estou aqui fazendo uma interpretação, posso estar errado, mas a impressão que eu fiquei depois de ter assistido o jogo todo é que esses jogadores, especialmente que falharam, e essas falhas determinaram a derrota da Ponte, não estavam nos seus melhores dias. E isso, quando você sai e toma aquele gol do jeito que a Ponte tomou, fora de casa, com aquela chuva, com aquele gramado pesado e com o Elvis dentro de campo, tudo fica mais difícil. E por que o Elvis dentro de campo? Porque não é gramado, condição de gramado para o Elvis jogar. Tanto que ele teve uma dificuldade gigantesca para poder manusear a bola no meio campo. Ponte melhorou no segundo tempo, mas não o suficiente, na minha opinião, para merecer qualquer tipo de resultado diferente. Teve um lance que a gente não pode deixar passar batido, mas não acho que isso interferiu no resultado, tá? Não dá, eu não tenho bola de cristal. Mas no primeiro tempo, o zagueirão da equipe do ABC, ele acabou... sinceramente, ele acabou fazendo uma falta e depois ele acabou dando um pontapé, não sei se foi no Gé. O zagueirão, vou pegar o nome dele aqui, que eu fiz a partida. Aliás, eu falei ABC não, mais conhecido como Botafogo da Paraíba. E o zagueiro foi o mais conhecido como Marcelo, número 34. Ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo e depois deu uma outra pegada que merecia mais um cartão. Falei isso na transmissão, você se lembra disso. Nós estávamos juntos na tela da Band. Então esse foi o único senão, na minha opinião, de todo o trabalho da arbitragem. Se fosse expulso o jogador ou não, a gente não sabe efetivamente se a Ponte empataria, se ela viraria, não dá para saber. O fato é que, o que é de concreto, a Ponte tomou 2 gols de falha e teve um terceiro gol que foi anulado pela arbitragem do Botafogo da Paraíba. Ele, para mim, tinha condição legal, então a Ponte poderia ter virado o primeiro tempo perdendo de 3-0. Não foi uma partida boa, evidentemente. Eu acho que a Ponte estava bem escalada, mas não estava... Para mim, a cabeça de alguns jogadores não estava dentro do gramado. Atrapalhou, sim, o extracampo, não é? É uma pena, porque era um jogo absolutamente possível de ser vencido, mas, de qualquer maneira, eu espero que com a chegada do treinador amanhã, se chegar, e que a Ponte consiga pagar os salários, eu acho que tudo rapidamente vai voltar à normalidade. Mas no jogo contra o Botafogo, eu não contesto a vitória do time da casa, porque a Ponte, Batista, deu muito mole no jogo. 17h48, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. O Tigrão, bruto, galopante e indomável.
Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Por gentileza, o nosso Fala Galera aí na tela. Quem foi o destaque do Guarani na vitória sobre o Ipiranga? O destaque do Guarani foi o Isaac. Você participou do primeiro gol, correu uma barbaridade, pegou a bola às vezes um pouco mais atrás do que normalmente ele pega, jogando um pouquinho mais afastado, mas não como volante, como um meia que recompunha bem, mas que chegava muito à frente. Tanto é que no lance do gol de empate do Guarani, ele está ali na entrada da grande área, arrastou a bola e enfiou para o Cicinho, que fez a assistência para o Diego Torres fazer o gol. Então o destaque foi o Isaac, e se o resultado foi justo, justíssimo, premiou a equipe que jogou mais futebol durante a partida. E no Fala Galera da Ponte, Alberto Valentim vai fazer falta para a sequência da temporada? Não. Não vai. Não vai fazer falta. Vai com Deus. Entrou aí numa descendente. A Ponte, os 4 últimos jogos fora de casa, perdeu os 4. Não ganha 3. Não conseguiu ganhar o derby em casa. E caiu da primeira colocação para a 4ª colocação. E pode cair mais. Não vai fazer falta nenhuma. Boa sorte para ele lá no América, abandona o barco num momento delicadíssimo, pensou só nele, profissionalismo é assim mesmo, tá sem receber, entendo perfeitamente a atitude do profissional, mas é um treinador extremamente contestado pela torcida da Ponte. Mas está virtualmente classificado. O Alberto conseguiu 2 coisas na sua passagem pela Ponte. Aliás, 3. A permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Nada mais que isso. Permanência. E os anseios e os objetivos da torcida da Ponte, o desejo da torcida da Ponte, né? A pretensão sempre é muito maior que isso. Permanência. Conseguiu a permanência na Série C. Puxa, grande mérito, porque não está classificado não, como muita gente está dizendo. Então ele não conseguiu classificar o time. Estacionou aí em 26 pontos, um tempão, aí ganhou um pontinho, Deus sabe como, no derby, e perdeu de novo. Então, dificuldade existe, a questão salarial atrapalha tudo, o ambiente fica tenso, mas a pergunta é objetiva. Vai fazer falta? Não. Conseguiu permanecer no Paulista, permanecer na Série C, não foi para a segunda fase do Paulista, não classificou o time na Série C para a segunda fase e conseguiu uma outra proeza. A ridícula eliminação do time para a equipe do Concórdia, famosíssimo e potentíssimo Concórdia de Santa Catarina na Copa do Brasil. Vai com Deus, Alberto, bom moço, boa sorte, mas não vai deixar saudade nenhuma por tudo isso que eu acabei de colocar aqui. Batista. Tigrão, uma opinião sua sobre 2 nomes para substituição ao Alberto Valentim. Um deles, Igor Magalhães Batista, dirigiu nesta Série C a equipe do CSA. E o outro, Luizinho Vieira, que em 2023 foi campeão da Série C com a equipe do Amazonas, estava no Confiança. Não está mais. Qual a sua opinião sobre esses 2 treinadores? Um deles deverá ser o substituto do Alberto Valentim. Eu não tenho também, a exemplo do que o CH já falou aí, nenhuma restrição, nenhum dos nomes. Acho o Luizinho Vieira mais experiente. Resta saber, né, se vai dar tempo em 3 rodadas, passando o time para a próxima fase,
para implantar aí a filosofia dele. Mas tem o João Brigatti aí, que trabalha diretamente com o treinador, é o elo, né? É o coordenador de futebol aí, enfim, encarna às vezes até uma condição de executivo de futebol. Então eu acho que dentro desse panorama, o treinador vai chegar e vai receber grandes informações da equipe que permanece. Se eu tivesse que optar por um dos dois e, claro, fosse viável a questão econômica, até por ser um cara que acabou de subir, ou que recentemente, né, podemos dizer assim, não é no último ano, que o Amazonas no ano passado já estava na Série B, mas que já ganhou um título de Série C. Portanto, conhece bem, como também o Igor conhece, tendo dirigido recentemente o CSA. Mas assim, muito no empate técnico aí, se falasse para mim um dos dois, eu traria o Luizinho Vieira. E se você quiser, eu posso falar rapidamente e objetivamente alguma coisa a respeito do jogo de sábado. Sim, Tigrão, o jogo de sábado que você comentou pela Rádio Bandeirantes. Então, eu quero dizer que se alguns jogadores que não renderam aquilo que podem render, tivessem rendido 50% do que rendeu o Elvis, com campo pesado e tudo, a Ponte teria feito 2 gols de diferença a seu favor contra a equipe da casa, sem nenhuma sombra de dúvida. Leia-se equipe da casa, o Botafogo da Paraíba. Começou o jogo, não tínhamos 1 minuto ainda, o Elvis já deu uma bola mágica para o Gé fazer o gol. E o Gé evoluiu bem, perdeu um pouquinho o ângulo, bateu cruzado, e ela bateu do lado de fora da trave ali, escorrendo para a lateral da rede. Então o Elvis, quero deixar aqui consignado, que ele honrou a camisa da Ponte e teve uma de suas melhores apresentações desse campeonato com a camisa da Ponte. Acertando praticamente todos os passes, virando de um lado para o outro com imensa categoria, fazendo o time jogar em torno dele, ajudando um pouco dentro das suas características na marcação, voltando, pelo menos ajudando a cercar. Então, para mim, nós não tivemos o apito final do jogo da Ponte, tivemos ali um rápido gabarito do jogo, e para mim o Elvis foi o melhor jogador da Ponte na Paraíba. Não é para não ficar nenhuma dúvida daquilo que eu penso e daquilo que vi, com campo pesado e tudo. Então o Elvis, eu disse isso durante a transmissão, merece todo o respeito e todas as homenagens da torcida da Ponte pelo seu comportamento nesse jogo e pela sua qualidade. Agora, a Ponte tomou 2 gols por doações, doou 2 vezes e custou muito caro, é isso. O futebol da equipe foi para ganhar o jogo. Acho que a Ponte, fora, se fosse possível, e não tem ser no futebol, mas fora os 2 gols doados no conjunto geral de ações da partida, ela foi melhor do que o Botafogo. Só que o Botafogo recebeu 2 presentes. E qual foi o mérito dele? Teve qualidade para aproveitá-los. Vocês estão dando, muito obrigado, agradecemos, sensibilizados e vamos botar a bola na rede. Primeiro, um Chester sem tamanho do Diogo Silva e o segundo, o Dudu, né? Ali num somebody love danado com a bola, achando que joga mais do que joga, desatento, fazendo evoluções de um passista com a bola nos pés, perdeu e ao perder saiu o segundo gol da equipe da Paraíba. É isso. Essa foi a diferença do jogo. Bola por bola, aliás, o Dudu perdeu as 2, né? Perdeu a do primeiro gol e perdeu a do segundo. Então, se a Ponte tivesse Dudu e Diogo Silva pelo menos com 50% do interesse pelo jogo e da qualidade pelo jogo, qualidade dentro do jogo, do Elvis, a Ponte teria vencido por 2 gols de diferença. E digo mais, quando tomou o gol, estava amassando o Botafogo dentro do seu campo. Estava deixando uma ótima impressão. E relembro aos amigos da boleia que a Ponte tomou o gol a 18 minutos. Até aquele momento só tinha dado ponte. O time começou em alta rotação, vertical,
e estava muito próximo de fazer o primeiro gol. Quando toma o gol nas circunstâncias em que tomou, inverteu-se o panorama da partida e o time que estava estruturado e planejado para jogar reativamente teve que propor, com muitas dificuldades como sempre, porque o treinador não conseguia fazer esse time jogar de forma propositiva, só no contra-ataque. E aí o Botafogo ganhou de presente o gol, presente de Dia dos Pais do goleiro da Ponte, e aí ele puxou as linhas para trás. Isso dificultou um pouco a Macaca, que ainda assim teve forças num cruzamento do menino Miguel, numa bela ajeitada de peito de futevôlei do Léo Oliveira, teve a oportunidade de fazer o seu gol com o Bruno Lopes, mas não deu tempo de chegar ao empate. Tivesse mais uns 5 minutos, acredito até que a Ponte poderia ter empatado. Então, resultado horrível. Mas a apresentação, não vou concordar nunca com algumas opiniões tendenciosas que já ouvi, inclusive nas redes sociais, de que o time entregou a rapadura porque estava seu salário, de que o time se escondeu, de que o time não se empenhou. Não é verdade. Ponte lutou uma barbaridade e pagou caro a desatenção, a desconcentração de Dudu e de Diogo Silva, que é um herói nesse campeonato. Tem todo o crédito do mundo, foi um acidente, mas que custou muito caro e custou 3 pontos para a Ponte na classificação. Batista. São 18 horas em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Juventude e Corinthians, logo mais 8 da noite no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O provável Juventude, do técnico Thiago Carpini, que faz a sua estreia, Juan Carneiro no gol, Reginaldo, Marcos Paulo, Abner e Marcelo Hermes, Kaique, Hudson, Jadson e Mandaca, Gabriel, Veron, Talhari e Gilberto. Já o provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele Martins, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Thales Magno e Yuri Alberto. Apita o jogo no sul do país, Lucas Casagrande do Paraná. O árbitro de vídeo será Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. A bola rola logo mais, tem Juventude e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h04 hoje até 19h30. Virada de placar começa com atitude. Quantas vezes a gente viu um time perdendo de 2-0 e vira o jogo com raça e atitude? A vida íntima do homem é igualzinho. Meu amigo, às vezes você tá ali, desanimado, sem confiança, performance caindo e acha que o jogo tá perdido, não é verdade? Mas quando entra em campo a Prime Man, aí sim, a partida muda de verdade. A Prime Man é especialista em saúde íntima masculina. Eles tratam de verdade ejaculação precoce, falta de libido, reposição hormonal, estética íntima, engrossamento, aumento peniano, tudo com sigilo, respeito e resultado. É tipo entrar no segundo tempo com gás novo e tática perfeita. E tem mais, autoestima lá em cima, parceiro. Quando você se cuida por dentro e por fora, o jogo flui, a relação melhora e você volta a ser titular absoluto da sua história. Manda agora uma mensagem de WhatsApp. Anota aí. Atenção, 19 é o código de área e o número 997 87 7603. Eu vou repetir calmamente para você anotar. 997 87 7603. Prime Man. Confie no time que mais entende do corpo do homem. Rádio Bandeirantes. Informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço. Alô, bebê, um abraço para você. Boa noite. Alô, Batista, grande abraço para você, boa noite também pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do Bugre, que conquistou uma vitória importante no último final de semana, 2-1 sobre um adversário direto na briga pela classificação entre os 8 primeiros colocados, que é justamente a equipe do Ipiranga, né? O ex-time do técnico Matheus Costa. Aliás, o Matheus Costa é o nosso convidado. Ele que falou na entrevista coletiva, tocou no assunto, em assuntos importantes, né, durante a coletiva, inicialmente falando sobre esse resultado positivo e já projetando o jogo do Guarani contra o ABC, né, no próximo sábado. Vamos acompanhar. O que ajudou nós a vencermos hoje o Ipiranga foi a disposição, os dias de trabalho, a concentração dos nossos atletas. Então, muito feliz, a gente sabia da importância na continuidade da nossa caminhada, lutando contra o tempo, mas os atletas vêm absorvendo muito, da melhor forma possível. Ainda temos correções a fazer, enaltecer o que vem sendo muito bem feito e muito bem aproveitado. Temos mais uma decisão dificílima lá em Natal, então a gente tem que
aproveitar ao máximo essa semana cheia que nós temos para ir o mais forte e o mais preparado possível para dar continuidade a essa sequência de vitórias que vai ser de fundamental importância para a gente buscar e continuar na briga pela classificação. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Você foi contratado, é claro, para mudar o Guarani de panorama nessa reta final e também classificar na próxima fase, e vem conseguindo isso nesses 2 últimos jogos. Mas a gente tem até pouca oportunidade de conversar com você. Eu queria tocar em 2 pontos importantes, né? Primeiro, que você falasse um pouquinho sobre a substituição, por que você tirou o Isaac logo depois que ele fez o gol e estava bem no jogo. E a outra situação, o Andrei. A gente sabe, não é de hoje, ele vem falhando e a torcida até vaiou ele depois do gol do Guarani, hoje. Como que você vê essa situação e se não estaria na hora, por exemplo, dele ir para o banco de reservas? Perfeito, muito bem colocado. Primeiro, com relação ao Isaac, eu acredito que qualquer substituição que eu fizesse na partida de hoje, eu poderia estar errando, porque todos os jogadores estavam bem. O Cauã fez um excelente primeiro tempo, acabei de receber a informação que foi o atleta que mais deu sprint até o momento que ele acabou saindo, então nós criamos uma dinâmica e um volume ofensivo pelo lado direito muito forte, então qualquer troca minha pode ser questionada pelo desempenho e pela partida que todos estavam fazendo. O Isaac da mesma forma, o Torres era uma possibilidade também. A ideia foi através a gente ter um pouquinho mais de controle também, porque eles povoaram muitos atletas entre as nossas linhas. Então, óbvio que a gente queria atacar, mas ficou em algum momento desequilibrado o nosso meio de campo, e a entrada do Giva no lugar do Isaac foi para ter essa recomposição, e pelo cansaço também do Isaac. O Isaac fez uma partida que o que ele correu até os 15 minutos do segundo tempo foi uma coisa absurda. Então, e pela confiança nos atletas que estão à disposição também. A gente tem que, lamenta a saída pela qualidade que eles estão tendo na partida e enaltece as entradas pelo que eles estão me apresentando no dia a dia. O Cauã fez uma excelente partida, eu tinha muita confiança no que o Dentinho poderia fazer, como fez. Então, são atletas que entraram e também foram muito importantes na partida. Com relação ao Andrei, é um atleta de muita confiança nossa, a gente sabe, assim como diversos atletas aqui que em algum momento foram questionados, mas são atletas que têm a nossa confiança. Acho que as bolas paradas que o Ipiranga teve hoje, o Andrei nos trouxe uma segurança muito grande pela saída de gol e pelo controle da situação no seu espaço. Então, a gente sabe da cobrança, a gente está em um clube gigante, que a cobrança é normal e existe, e temos confianças em todos os atletas que aqui estão. Edson, TV Bandeirantes, queria que você falasse um pouco do Dentinho, que entrou e deu um calor no povo daquele lado lá. É um atleta que faz mais ou menos 2 anos que eu estou querendo trabalhar com ele. Infelizmente, não tinha tido oportunidade antes. E daí falando, quando você chega em um clube gigante, as coisas se tornam mais fáceis. Então, quando eu cheguei aqui, surgiu essa possibilidade dele vir nos ajudar e acabou concretizando. Então, é um atleta que é muito disciplinado taticamente, tem muita potência, um vigor físico muito grande, busca o confronto e é muito corajoso nesse confronto. Então, sem dúvida, foi fundamental assim na concretização da nossa vitória, porque ele foi uma válvula de escape para nós quando estávamos nos defendendo e criou diversas situações, não só para ampliar o placar, como também para controlar o nosso jogo ofensivo lá com bolas paradas, com escanteios, tudo originário das ações dele ofensivo. Bom, o Dentinho, né, foi um problema bom que o Matheus Costa arrumou, até porque ele foi muito bem no segundo tempo, teve a oportunidade até de marcar um gol, teve boas arrancadas no 1 contra 1, e ele vira uma possibilidade para ser titular já no jogo de sábado contra a equipe do ABC, no lugar do Cauã Jesus. Antes dele chegar, né, ou melhor, no dia que ele chegou, até o Farney Coelho falou na entrevista coletiva justamente a respeito disso. Ó, ele vem para suprir aquela lacuna deixada pelo Rafael Bilu, quando o Rafael Bilu foi embora. E o Cauã Jesus está jogando só improvisado.
lado. Cauã Jesus foi até bem no jogo contra a equipe do Ipiranga, mas o Dentinho chegou para ser o titular da posição. Então eu imagino que ele vá brigar por essa posição ao longo da semana. 2 jogadores que voltam de suspensão. O Rafael, ele retorna naturalmente na zaga, é o titular ao lado do Alan Santos. E no meio-campo, mais um problema bom para o treinador, porque o Caio Melo, que vinha jogando muito bem, vinha sendo um dos principais jogadores desse meio-campo, ele volta. Agora, será que o treinador vai tirar o Isaac, que foi o melhor em campo contra o Ipiranga, e colocar o Caio Melo como um segundo volante, ou vai permanecer com o Isaac? Isso a gente só vai saber antes do jogo de sábado, partida importante que o Guarani terá pela frente, jogo marcado para 7h30 da noite no estádio Frasqueirão. O ABC tem 3 pontos a menos do que o Guarani, ou seja, se vencer, cola no Guarani com 20 pontos. É claro que vai ser um jogo muito difícil. Time comandado pelo técnico Rodrigo Santana, aquele mesmo que era auxiliar no Atlético Mineiro, depois foi efetivado como treinador. É um treinador de qualidade, mas que não engrenou ainda com a equipe do ABC. E o Guarani, é claro, vai ter uma semana cheia de preparação, não tem nenhum jogador contundido, também não tem nenhum jogador suspenso. Agora, com relação, Batista, a goleiro, o Guarani ainda não tem nenhum nome. Vai tentar até o dia 2 de setembro, quem sabe, trazer um cara, como disse o Fagner, ele não citou a posição e depois eu descobri que é um goleiro, mas vai tentar trazer um cara incontestável para ser titular e para jogar ainda em 2025. O Andrei falhou de novo e falhou feio contra o Ipiranga, poderia ter custado a vitória. Eu até questionei o treinador, mas você não pode tirar o Andrei e colocar no banco de reservas, trocar, até porque todos os jogadores praticamente ao longo da competição foram trocados. Ele foi vaiado, muito vaiado, depois que o Guarani sofreu o gol, mas a gente fica na expectativa para saber se o treinador vai trocar o Andrei, vai manter o Andrei, se o Guarani vai contratar um goleiro. É uma semana cheia e, é claro, a torcida fica nessa expectativa. São 3 jogos que faltam para o Guarani e o Guarani precisa vencer os 3. ABC fora de casa, Confiança em casa e o Tombense, que provavelmente já estará rebaixado, o último jogo fora de casa. Quer comentar a respeito dessas situações e já eu falo do time da Copa Paulista que entra em campo daqui a pouco, Batista? Sim, mas antes quero falar da Rocha Autopeças, que está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes na promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranale, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento também para fazer aquela revisão no carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora para saber mais rochaautopeças.com.br. Confira as regras para participar da promoção Roleta Premiada e encontre também lá no site uma das 7 lojas, aquela que está mais próxima de você. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. O CH e o Tigrão estiveram na transmissão pela Rádio Bandeirantes com a vitória. Narração do Leandro Boles, 2-1 de virada em cima do Ipiranga. Ipiranga saiu na frente com essa falha que o Breno Beretta agora há pouco falou do Andrei. Mas depois conseguiu virar com Diego Torres e também depois Isaac, que marcou um golaço
Quem nos acompanha aqui na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo os melhores momentos do jogo. Começo com você, CH, a sua opinião, o que você achou da vitória bugrina? É uma vitória construída com estrutura, né? Eu gostei do time do Guarani, apesar de ter tomado o gol rapidamente, eu acho que o time estava organizado, já deu para perceber o dedo do treinador em algumas coisas e não dá para contestar. Se nós, como tivemos, né? Se tinha que ter um vencedor, esse vencedor seria o Guarani, como aconteceu, não é? Os números não mentem, né? Escanteio, chutes para o gol, enfim, resumindo, os números são incontestáveis. O Guarani teve problema? Teve problema, o time está se acertando ainda, não é? A gente tinha muita dúvida do miolo de zaga, eu acho que o Alan Santos e o Diogo Silva até que se comportaram razoavelmente bem. O meio-campo, que era a principal preocupação de todos, o treinador encontrou um lugar diferente para o Isaac jogar e ele foi muito bem, para mim o craque do jogo. A gente está vendo a assistência dele para o Cicinho. E quando dentro de um time de 11 você tem 3, 4 jogadores que jogam acima da média, é difícil você perder. E foi o que aconteceu, né? Torres, Cicinho, Isaac, Alan Santos, não é? Em alguns momentos o Emerson. O time foi muito bem e traz alento. É muito difícil a situação ainda. O Guarani tem que fazer talvez 9 pontos, pelo menos 7 em 3 jogos, 9 possíveis, para poder se classificar. Mas é diferente você projetar algo para o time ainda no campeonato, a situação é muito difícil, quando você não tem uma coisa organizada. E o Guarani demonstrou organização. E para fechar, o Dentinho entrou muito bem. E agora o treinador tem uma bela dor de cabeça. Ele volta, o Rafael volta, o Caio Melo volta e o Dentinho pedindo passagem. O Mirandinha também foi muito bem no jogo. Enfim, vitória mais do que merecida, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião também, a vitória do Guarani coloca o Bugre a 1 ponto do 8º colocado, mas o CSA joga hoje. Se vencer, abre de novo 4 pontos. Por enquanto, antes do jogo, antes da bola rolar, né? Essa diferença é apenas de 1 ponto para o 8º colocado da Série C. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o jogo do Bugre? Grande vitória do Guarani, com alguns jogadores jogando bem, né? Eu acho que o Isaac foi o grande destaque da partida. Não jogou de volante, não, jogou de meia, mas fechando o setor, obviamente, quando o Guarani não tinha a bola, né? Então ele se achou jogando por dentro. A gente sempre questionou o Isaac por dentro, mas nesse jogo e naquele jogo lá que o Guarani fez uma vitória importantíssima, fora de casa contra o Retrô, lá em São Lourenço da Mata, eu acho que foi esse jogo, o Guarani foi muito bem. E nós temos que dizer aqui a bem da verdade que naquela oportunidade também elegemos com 2 belíssimas assistências, uma para o Emerson e outra na época para o Rafael Bilu, o Isaac como o melhor jogador em campo, jogando por dentro. Então ele foi o grande destaque. Eu achei o Guarani muito bem ajustado, achei que o Guarani não se desorganizou depois de ter tomado o gol, de forma nenhuma, não se desorganizou, acabou assimilando, ficou alguns instantes com uma instabilidade, mas não desorganizou. Depois chegou ao empate, tomou o gol muito cedo, praticamente no início da partida, mas foi buscar ainda no primeiro tempo, através do Diego Torres, né? Tomou gol a 5 minutos do Jean-Pierre, que aliás se contundiu e saiu com problema lá no posterior da coxa. Aos 28, Diego Torres empatou. Bela enfiada de bola. Estamos vendo o gol agora. Exatamente do Isaac para o Cicinho, assistência perfeita e o empate
da equipe do Guarani. Depois só deu o Guarani até o final da partida, e eu destaco alguns jogadores aqui com bastante relevo, né? O Isaac, principal deles, Alan Santos. Para mim, Kelvin jogou uma barbaridade, é um jogador que não aparece para a torcida, mas tomou conta da camisa 5 aí e não tem para ninguém. E gostei também, claro, da entrada muito boa do Dentinho. Além, obviamente, do Mirandinha, que no segundo gol brilhou, né? Arrancou com a bola de uma distância muito longa, na velocidade, ele estava atrás da linha de meio campo, foi ao fundo, levantou a cabeça, fez uma assistência de luxo para o Isaac, que teve a frieza de driblar o seu marcador num drible de corpo e acertar uma pancada seca, um golaço, o gol da vitória da equipe do Guarani. Então, nenhum questionamento. Vitória limpa, meritória, e se nós tivéssemos que mexer no marcador pelo movimento geral de ações da partida, nós teríamos que ampliar pelo menos em mais um gol a favor da equipe do Guarani. Batista. 18h24, já vou devolver para o Breno Beretta falar da Copa Paulista, mas antes, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. O Breno, Guarani joga daqui a pouco pela Copa Paulista e tem que fazer o quê para conseguir a classificação antes da última rodada? Bom, Batista, o objetivo é, claro, vencer o jogo de hoje, porque é um adversário direto na luta pela classificação. O Guarani vai enfrentar o São Bento. Vou pegar aqui a tabela da Copa Paulista, passar também a classificação. Antes disso, eu vou passar a escalação do Guarani, porque o Guarani já está confirmado. Fred, o goleiro. O Fred vem revezando com o Emerson Júnior no gol na Copa Paulista, né? O Fred, número 1, o Cauê Rafael na lateral direita veste a 2, o Léo Coutro com a 3 ao lado do Titi com a 4 e o Vinícius Cauê na lateral esquerda, meia dúzia. No meio campo, Vinícius Iuge, JP Galvão, Vinícius Iuge é o 5, JP Galvão, capitão do time, com a 8, e o Pablo Baianinho com a 10. Na frente, Vitinho com a 7, João Vitor com a 11 e o Michael, camisa número 9, o time comandado pelo técnico Marcelo Cordeiro. No banco de reserva, Sérgio 12, João Pim 14, Zamboni 13, Vitor Gabriel 16, William 20, Mineiro 15, Ryuta Takahashi 21, ele que ficou no banco e não entrou na última partida pela Série C, Raí Nascimento 17, Léo Porfírio 19 e o Lucas Macedo, camisa 18. Vou passar aqui a tabela de classificação. O Guarani, que está no grupo C, tem 2 rodadas para terminar a primeira fase da Copa Paulista. Os 4 primeiros se classificam. O que o Guarani vai precisar? Vai precisar vencer o time do São Bento, chegaria aos 10 pontos, já que o Guarani tem o mesmo número de pontos da equipe do São Bento, né? O São Bento também tem 7. Primeiro critério, vitórias.
Se o São Bento, por exemplo, vencer o próximo jogo e o Guarani perder, o São Bento vai a 10 também e não chega ao número de vitórias do Guarani, porque o Guarani vai ter 3 vitórias contra 2 da equipe do São Bento. Então, se o Guarani vencer hoje o São Bento, estará classificado à próxima fase, porque o Rio Branco, por exemplo, já tem 9 partidas jogadas e não tem condições mais de alcançar o Guarani à próxima fase. O que o Guarani precisa, então, é vencer. 7h, a bola rola no estádio Brinco de Ouro e o ingresso está bem barato, Batista. R$10 o preço normal e R$5 a meia entrada. R$5 a meia entrada. Vou passar aqui também o time do São Bento, que já está definido, com Zé Rafael, goleiro, Léo Príncipe, o lateral direito, Vitão, número 4, Fábio Bahia, número 5, aquele mesmo que já jogou no Guarani, né? E o Rael, número 6. O 7 é o Valtinho, o Flávio Souza é o 11, o Grasson é o número 13, o Kunzel, número 15, 16 para Wesley, 17 para Lauder. Essa é a escalação do time do São Bento já definido para enfrentar o Guarani, os titulares que vão entrar em campo daqui a pouquinho, Batista. É uma correção. Eu disse que se o CSA vencer o jogo de hoje, ele enfrenta o Itabaiana. A diferença para o Guarani seria de 4 pontos. Não é verdade, porque o Ipiranga tem 21. É o 8º. O CSA é o 9º. Tem 21 também. Perde no critério de desempate. Se o CSA vencer, ele vai a 24. Joga o Brusque, que hoje é o 7º colocado, para o 8º. E o Brusque tem 22. Então veja, na pior das hipóteses, no caso de uma vitória do CSA, Itabaiana faz uma péssima campanha, está dentro da zona de rebaixamento. Se vencer o CSA vai a 24, mas o 8º colocado vai ficar o Brusque com 22. Guarani tem 20. Guarani, na pior das hipóteses, fecha a rodada a 2 pontos da zona de classificação. E aí restarão mais 3 partidas para o encerramento da fase de classificação. Aliás, são 2 jogos, né? Hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro. Além deste jogo, o CSA enfrenta o Itabaiana, 19h30, Figueirense e Maringá. Se pegam também no mesmo horário, às 19h30. 18h31, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra.
São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Festival de Sopas e Caldos é no Família Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Gianni. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h35, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, pessoal da mesa aí. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury. Quanto ao Valentim fazer falta à Ponte Preta, acredito que não vai fazer falta não, né? Porque o time da Ponte, vocês todos sabem, né? É limitado, né? Não joga com ninguém. Pode vir o técnico que vier. Ainda mais agora, faltando pagamento, né? E os times que o Eberlin monta nunca foram times ganhadores, né? Que dá alegria para a torcida. A Ponte, o torcedor da Ponte, como eu, por exemplo, sou antigo, eu só me lembro de times bons na época daquele cara lá do que tinha dinheiro, do óculos, dono dos óculos lá. Então, depois dele não sobra mais ninguém, veio o Vicentinho, o político lá, mas ninguém resolveu o problema da Ponte, porque é todo mundo duro, né? Quem tinha dinheiro foi embora. Deixou uma dívida aí para a Ponte de 100 milhões e acho que a família vai querer cobrar no futuro. Vamos ver, vamos esperar, viu? Mas a Ponte não sobe, viu? Já deixa entendido aí para a torcida da Ponte que pagando em dia já não estava com expectativa de subir, imagine agora sem pagamento, não é mesmo? Um bom trabalho aí para vocês. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, amigos da mesa. Professora Dailton aqui do Carlos Lourenço, Campinas. Olha, o Roberto Valentim foi um bom técnico, né? Conseguiu colocar a Ponte em lugares que ninguém estava colocando. Acho que estava tirando leite de pedra, porque não tem dinheiro, né? E jogador é um profissional, ele precisa receber, né? Precisa pagar conta, né? Então é complicado. O problema é que é uma profissão que envolve sentimentos, né? A torcida não quer saber, né? Nós somos movidos pela paixão. Nós gastamos quando vamos no campo da Ponte Preta, não tem estacionamento, a gente deixa a família para acompanhar, né? Eu já fui no campo da Ponte muitas vezes sozinho, né? Gastei com estacionamento, com ingresso. A gente é movido pela paixão, né? Mas é complicado, porque a gente vê que o futebol é dinheiro, né? Vai ver que os times que estão na Ponte não tem dinheiro. Se a Ponte não se acertar, fica difícil. Fica até difícil cobrar o jogador, né? Porque ele tem família, né? Ele tem que sustentar. Então não é fácil não, entendeu? É lamentável, né? A Ponte tá com um bom time, mas tá faltando aí grana, dinheiro. E dinheiro move o mundo e move tudo. É isso aí, Carlos Batista. Um abraço. Fique com Deus aí. Abraço, amém. É isso aí. O dinheiro move o mundo. Não tem como viver sem o Vilmetal. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e desperta na gente o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E também em 14 estados brasileiros. Aroma das Ervas, acesse para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, entre agora no canal de vídeos e participe do sorteio de hoje. Sorteio que será pelo YouTube ou então pelo site da Rádio Bandeirantes. É radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na barra promoções e preencha o formulário. Ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá onde tem um chat. Sabe ali onde o pessoal deixa comentários? Então, clique no link lá, ó. E aí vai direto para o formulário. Aí você preenche o formulário e pronto, já estará concorrendo a 4 ingressos para o cinema Cineplex e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Então, 4 ingressos para o cinema e mais o boné, apenas um ganhador, tá? Apenas um ganhador leva os 4 ingressos e leva também o boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. O ganhador ou a ganhadora vai ter até o dia 14 de agosto para retirar os presentes, tá bom? Das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui na saída, bem aqui na saída para Valinhos, no topo do bairro, onde tem várias antenas. Aqui é a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Traga você, ganhador, um documento que contém o seu CPF. Tem que ser o próprio ganhador para comparecer, para retirar os presentes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Batista, eu gostaria de alertar o CA do Guarani, tá? Eu não sei se tem alguém lá para enxergar o que eu estou enxergando, né? Mas, assim, eu vejo o Kelvin volante, né, como uma promessa, e o contrato dele é até final de 2026. Então, eu aconselho o Guarani renovar aí antes que apareça algum interessado e aumentar a multa rescisória. Outro é o Kelvin, centroavante do Sub-20. O moleque joga muito, sabe? Talvez ele jogue mais do que o João Marcelo. E assim, acredito que a torcida não perdoaria acontecer a mesma coisa que aconteceu com o João Marcelo. Então, não sei se você acompanha o Kelvin, né? O centroavante do Sub-20. E
Não sei qual a sua opinião sobre o Kelvin aí, volante, mas eu acho que esses 2 jogadores são promessas no Guarani. Um abraço, Adilson do Botafogo. Um abraço, Adilson. Vou recorrer aos comentaristas sobre o Kelvin, que é o volante do profissional. E com relação ao Kelvin, que é o jogador do Sub-20, né? Ele tem 19 anos, centroavante. Ele é um jogador muito promissor, eu concordo com você. O futebol dele é superior ao do João Marcelo. João Marcelo, aquele menino da Copa São Paulo, que no profissional marcou 5 gols e foi para o Atlético Mineiro. O Guarani recebeu, salvo engano, 3 milhões, 2 milhões ou 3 milhões de reais. Esse jogador, ele tem mais potência, tem mais qualidade de arremate do que tem o João Marcelo. E o Guarani já está providenciando a renovação do contrato dele. Já foi chamado pelo Farney Coelho para fazer a renovação. É um jogador que estava disputando o amador lá em São Paulo, mas ele foi profissionalizado pelo Criciúma. Mas o Guarani tem 100% dos direitos. Criciúma não ficou com nada. Ele foi profissionalizado, mas acabou deixando o Criciúma. E no Guarani, ele pertence à base, o Guarani tem 100%. Outro jogador que o Guarani já está providenciando a renovação do contrato é do Lucas Martins, um volante promissor, de muita qualidade, está disputando essa Copa Paulista. O Breno deu a escalação agora há pouco, né? Não sei se ele está escalado para o jogo de hoje. Vou até dar uma olhada aqui na escalação. Lucas Martins não está. Hoje não está na escalação Lucas Martins. Mas ele é muito bom jogador. Deixa eu ver se está no banco. Não está no banco de reservas. Não está. Não sei qual é o motivo, mas ele não está disputando a Copa Paulista. Provavelmente ele foi cedido aí para o time Sub-20, né? Porque esse é o grande problema do time da Copa Paulista. Ele tem que jogar com as sobras do time da Série C e do time Sub-20. Então requisita time do Sub-20, mas só vem se tiver disponível. E jogadores da Série C também só vêm se eles estiverem disponíveis, se não foram escalados, se não foram relacionados pelo time que está aí, pelo técnico, no caso, Matheus Costa é o atual treinador, né? Antes era o Marcelo Fernandes. Se não está na relação, aí o jogador é cedido para a Copa Paulista. Batista. Oi, bebê. Provavelmente eles estarão em campo, né? Os dois citados, né? Eles estarão em campo amanhã, porque amanhã o Guarani joga pelo Sub-20 contra o Flamengo de Guarulhos. O jogo é amanhã às 15h. Então, provavelmente amanhã esses jogadores que você estava citando aí estarão em campo, né? E esse jogo é no CT? Esse jogo eu vou confirmar onde vai ser, de Batista. Quem é o mando? O mando é do Guarani. Geralmente é no Brinco, né? Não é no CT. Sub-20 joga no CT. Eu vou confirmar, mas é mando do Guarani. É amanhã, 15h. Então vai ser no CT. Copa Paulista e Série C no Brinco. E o Sub-20 joga no CT. Ouvinte no ar. Gilson, Ponte Pretana aqui de Campinas. Na verdade, os grandes meias que jogaram para a Ponte Camisa 10 sempre foram tudo meio gordinho, tudo meio barrigudinho. Mas os caras jogavam, os caras lançavam. Meia tem que lançar, coloca a bola para rolar. Meter atacante na cara do gol. E o Elvis, ele faz o papel dele, esquece a barriguinha dele. E outra coisa, segura o homem aí. Esse daí tá ajudando e vai ajudar ainda mais. Um abraço a todos aí da mesa. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. Boa noite, Tigrão.
Aqui é Valmir, Ponte Pretano de Hortolândia. Acompanhei o jogo da Ponte, transmitido ao vivo por vocês, sábado. E uma pergunta, não fiquem em cima do muro, por favor. Teve jogadores da Ponte que fizeram corpo mole? Cito nomes. Senhor Dudu e o goleiro Diogo Silva. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Não é nem questão de ficar em cima do muro. É uma situação muito complicada a afirmar que o jogador falhou porque fez corpo mole. Eu não acredito nesse tipo de situação. Pode ser que emocionalmente o jogador pode ser atacado por uma situação que até um ouvinte agora há pouco fez a colocação, questão familiar. Aí, sabe como é que a banda toca, né? Quem paga as contas, quem é responsável pelas finanças da casa, é sempre a esposa. É ela que segura as buchas. Porque o jogador tem que trabalhar, treina muito, 2 períodos, tem que jogar, concentração, viagem longa. Então, tem que pagar a escola das crianças, tem que pagar a prestação do carro, tem que pagar o aluguel. Quando o clube não paga, o próprio jogador tem que alugar um apartamento. E conta caindo, o dinheiro não chega. E aí o jogador chega em casa e a esposa sempre pergunta, né? E aí, saiu o pagamento? Não, não saiu. Então gera um desconforto. Estou falando isso porque eu passei por isso lá em Araraquara. Faz tempo pra caramba, né? Foi em 1983, mas as relações humanas não mudam. O tempo passa, a situação evolui em vários aspectos, mas o relacionamento humano continua o mesmo. Passei lá, a emissora que eu trabalhava não pagava nem a pau, é um negócio horroroso. Demorava 90 dias para fazer o pagamento. Aí tinha que comprar fiado no açougue, na quitanda, no mercado. E aí, quando o dinheiro pintava, não dava para nada. Tinha que sair pagando aqui e ali. E havia uma dificuldade muito grande para poder comprar o leite e as frutas para minha filha, Poliana Batista, que tinha 1 ano e meio, quando eu mudei para Araraquara. A minha esposa começou a fazer unha. Ela, quando era solteira, ela fazia unha para ganhar lá uns trocados, né, para pagar as suas contas. Quando se casou, parou de trabalhar para cuidar da casa e para cuidar da família. Engravidou muito rapidamente. Mas não tinha condições de comprar nem o leite e nem a fruta. Então ela começou a trabalhar para fora, fazer unha ali no condomínio, para poder pelo menos arrumar o dinheiro para colocar o leite e a fruta para a menina que tinha apenas 1 ano e meio de vida. Então não é fácil, gente. É uma situação muito complicada. Ah, mas o jogador ganha muito. É assim, ó. Quem ganha muito, gasta muito também. Então, ou o cara é milionário, ou se ele é assalariado, não tem muita diferença se o cara ganha R$1.000 por mês ou ganha R$100.000. O que ele ganha é o que ele vai gastar. Tem alguns que gastam mais do que ganham. E aí não estabelece o chamado break-even, não estabelece o equilíbrio. Aí está sempre devendo, entra no cheque especial, é um negócio terrível, faz empréstimo e está sempre com a vida financeira enrolada. Então o ideal é você reservar 30% do que você ganha, independentemente do valor que você ganha. Tem que viver com 70%. Ah, mas não dá. Então não faça dívida. Ah, mas eu tenho que fazer a dívida. Você não tem que fazer a dívida. É uma questão de equilíbrio financeiro. Então o cara ganha muito, mas gasta muito também. Principalmente jogador de futebol que tem a família pendurada no cara. E é a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, o vice-cunhado que aparece lá também para dar umas mordidas. Então o cara que conseguiu vencer para jogar futebol
tem um enxame em cima dele, gastando para o cara cobrir com o dinheiro que ele ganha. Quando o dinheiro não entra, aí vira essa situação. Então é muito difícil dizer que falhou porque não recebeu o salário. O Diogo tem muito crédito. Falhou, tomou frango, mas não existe goleiro no mundo que não tenha tomado frango. Chegou a vez do Diogo Silva. E o Dudu é um problema. Ou ele é expulso por jogadas bestas e expulsões ridículas, ou ele falha. E olha que o Alberto Valentim tirou ele no intervalo, hein? Porque se não tira no intervalo, ele cometeu 3 falhas. Ele deu a bola no pé do adversário. E só não tomou 3 no primeiro tempo porque o Bandeira foi camarada, digamos assim, com a Ponte, né? Um impedimento mal marcado, senão teria tomado 3 com 3 falhas do Dudu. E tirou no intervalo, senão ele no segundo tempo ia continuar falhando. E também não consigo entender essa preferência do treinador pelo Dudu. O Dudu no Vitória, a torcida queria bater nele lá na lanchonete em frente ao estádio por causa de falhas no time do Vitória. Aí emprestou para a Ponte, vem na Ponte, continua falhando. E o Léo Oliveira no banco de reservas. Ouvinte no ar, mais um. Fala pessoal, boa noite. Hoje discordando um pouco do Tigrão aí a respeito do Valentim, né? Primeiro eu acho que vai fazer falta, porque estamos na reta final do campeonato, até pelas opções que temos aí no mercado, né? E discordando principalmente referente à passagem dele, né? Você falar em Campeonato Paulista, ele fez apenas uma campanha de permanência, a gente precisa contextualizar, né? Que a Ponte fez a 4ª melhor campanha da primeira fase. Ela deu azar por conta do regulamento, de estar no grupo do Palmeiras e do São Bernardo lá. Mas foi uma baita de uma campanha. A grande tragédia, podemos dizer, dessa passagem dele, para mim, foi a eliminação da Copa do Brasil. Aí sim, não tem justificativa para perder pro time lá, que até esqueci o nome agora, que foi derrotado, foi eliminado lá, Concórdia, né? E Série C, Tigrão, Ponte tá 90 e tantos % encaminhada a classificação, né? Não podemos dizer também que foi apenas uma permanência na Série C. Ele cumpriu com o primeiro objetivo, que é passar de fase. Então, só esse contraponto aí. Um abraço. Ô, louco. O que é que entrou aí? Entrou boi na linha, hein? Não, viu, Batista? Seguinte, aceito naturalmente o que o nosso querido ouvinte falou. Não contesto, ele discorda, tá no papel dele. Eu estou colocando o produto final ferido. Agora, o Alberto encaminhou a classificação da Ponte, é verdade. 27 pontos, mas o time estacionou com 26 faz um tempão. Aí ganhou um ponto no derby, 27, mas tá andando de lado. Mas eu aceito o que o ouvinte falou, boa sorte pro Alberto, né? E eu só queria saber uma coisa. Se esse elenco que a Ponte montou com uma das folhas mais caras da Série C, se estivesse nas mãos de um outro treinador, né? Com um pouco mais de ousadia. Se ele teria feito 27 ou 36, como já tem o Caxias. Pergunto, o Caxias tem mais time do que a Ponte? Para já ter metido 9 pontos na Ponte? Quem é que tá lá? Não é aquele menino que dirigiu o Guarani aí, recentemente, da Inter de Limeira? Aliás, simpaticíssimo, educado e tal. O time do Caxias é melhor do que o time da Ponte? Como é que chama ele? Júnior Rocha. Júnior Rocha. Então, humildezinho, veio aí no Guarani, não deu certo, né? Muito cobrado, time grande. Como é grande a Ponte, a cobrança em cima do Alberto também é muito grande. Mas o Júnior Rocha é mais treinador do que o Alberto? E o Caxias tem mais pontos do que a Ponte? Então, até agora, de prático, a Ponte não está classificada. A régua está subindo. E a Ponte estacionou. A Ponte não ganha de mais ninguém. Com o Alberto. Mas tem a pressão dos salários, tem os bastidores. Claro que tem. Tem o Alberto que não estava recebendo, por isso está indo embora. Mas eu estou colocando estatística aqui.
para não descer muito a detalhes. Por que 3 zagueiros, por que 3 volantes, por que isso, por que aquilo. Mas o ouvinte aqui com a gente, ele é soberano. Desde que seja educadamente, como foi o caso, olha, eu vou me permitir discordar, tá permitido, parabéns, respeito a sua opinião, mas eu coloquei estatística. No Paulista, o grupo, o regulamento, nós falamos tudo isso. Realmente, a Ponte foi prejudicada na campanha geral, foi bem, fora de casa. Mas em casa, com 2 a mais, não ganhou da Portuguesa. Ficou no 0-0. Por isso que não se classificou. Em casa, empatou e jogou a culpa no calor daquele sábado à tarde, num 0-0 modorrento contra o Botafogo de Ribeirão. Então a Ponte perdeu a classificação em casa porque não sabe atacar. Só sabe jogar no contra-ataque. E na Série C é a mesma coisa. Essa gordura abençoada que a Ponte tem é conquistada fora de casa e não dentro de casa. Só que agora virou fio também fora de casa. Então, as estatísticas nos remetem a isso. Permanência no Paulista, parabéns. Permanência na Série C, não está classificado ainda. Agora, ele vai embora na semana da classificação, que a Ponte deve ganhar esse jogo aí do Itabaiana em casa. Só falta não ganhar. Ele vai embora. Porque o salário, porque o América ofereceu mais, porque o contrato é maior. Então, que vai com Deus. Mas ele sai com uma garantia apenas. A Ponte permanece na Série C para o ano que vem. Não está classificada. E na Copa do Brasil, viva o Concórdia e o Cultura Artística. Paulo Jacumã, Conde Paraíba. Valentim não fará falta. Estive no Almeidão e posso afirmar que o gramado estava perfeito. Foi uma garoa e névoa que deu a impressão de uma chuva forte. Primeiro gol arrebentou com a Ponte, concordo com a análise do Tigrão. Paulo Jacumã, Conde Paraíba, esteve, portanto, lá no estádio Almeidão. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e aí é só preparar do seu jeito, assada, frita ou então cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso, como o presunto e leve, como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Tem lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem no Allianz Parque, o Palmeiras venceu de virada o Ceará pelo placar de 2-1. Vasco e Atlético Mineiro empataram por 1-1. De virada, o Peixe de Neymar bateu o Cruzeiro fora de casa por 2-1. O Sport conquistou a primeira vitória, bateu o Grêmio fora de casa pelo placar de 1-0. Ainda por esta rodada, o Flamengo venceu o Mirassol 2-1, o São Paulo derrotou o Vitória 2-0, o Red Bull Bragantino perdeu em casa para o Inter 3-1. O Fortaleza perdeu em casa, foi goleado pelo Botafogo 5-0. Bahia e Fluminense empataram por 3-3. Hoje, o fechamento da rodada, 8 da noite, com a partida entre Juventude e Corinthians. Flamengo lidera 40 pontos, 18 jogos. O Cruzeiro é o segundo, 37 e 19. O Palmeiras é o terceiro colocado, 36, com 17 jogos. Mesmo número de jogos do Bahia, que é o quarto colocado, com 30 pontos. O Campeonato Brasileiro da Série A volta no fim de semana. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o Atlético Goianiense venceu o Botafogo por 2-0. Mesmo placar da vitória do Avaí sobre o Cuiabá, 2-0. Hoje, no fechamento da 21ª rodada, tem Criciúma e Atlético Paranaense 7 da noite, 9h30, Paysandu e Vila Nova. A Série B tem a liderança do Goiás com 41 pontos. O Coritiba é o segundo com 39, o Novo Horizontino o terceiro com 36 e a Chapecoense ocupa a quarta colocação com 34 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas em ação pela 16ª rodada. A Ponte Preta, jogando na Paraíba, perdeu para o Botafogo pelo placar de 2-1. O Guarani, jogando em casa de virada, bateu o Ipiranga por 2-1. Pela rodada, tivemos a vitória do Caxias sobre o ABC por 1-0. O Ituano perdeu em casa para o Confiança 2-1. O Londrina perdeu em casa para o Náutico 2-0. O Floresta derrotou o Tombense por 1-0. O Anápolis venceu o Brusque por 2-1. O São Bernardo, fora de casa, derrotou o Retrô pelo placar de 1-0. Ainda por esta rodada, hoje 7h30 da noite tem Itabaiana e CSA, Figueirense e Ipiranga, ou melhor, Figueirense e Maringá. Com os resultados, a Ponte Preta caiu para a quarta colocação com 27 pontos. O time campineiro foi ultrapassado pelo Náutico, que agora tem 29, e também pelo São Bernardo com 29. O Guarani é o 11º colocado com 20 pontos. Está a 1 ponto do Ipiranga. O 8º colocado, o Ipiranga, tem 21. Na zona do rebaixamento estão Figueirense, Itabaiana, Retrô e Tombense. Para fechar, hoje é dia de Copa Paulista. Logo mais às 7 da noite no Brinco, tem Guarani com seu time B e São Bento. Em caso de vitória, o Bugre, válido este jogo pela 9ª rodada, garante vaga nas oitavas de final no mata-mata da Copa Paulista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi,
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:08. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Começou. Oi, alguém chamou? Eu, Batista, eu chamei. Eu chamei para falar que começou e o Guarani marcou um gol. Acabou de marcar um gol com 9 minutos da primeira etapa. Vou confirmar quem marcou o gol. No rebote, um chute que o Guarani deu para o gol. No rebote, o camisa número 7 acabou marcando o gol, o Vitinho. 1-0 para o Guarani, fazendo 1-0. E com esse resultado, o Guarani vai se classificar à próxima fase, se vencer a equipe do São Bento. 9 minutos, 1-0 para o Guarani no Brinco. E só para confirmar, Batista, eu estava até na dúvida, você me perguntou onde seria o jogo amanhã, o jogo do Sub-20, por quê? Porque contra o São Paulo, por exemplo, o Guarani mandou no Brinco. E o jogo de amanhã será realmente no CT, como você disse, viu, Batista? Vitinho, que é lateral esquerdo, mas no time da Copa Paulista ele joga na frente, joga na segunda linha, então não está atuando como lateral esquerdo. Vamos lá, Pedro Piscinato, dá uma informação aí, porque logo no começo do programa você falou da nota emitida pela Ponte de que Alberto Valentim não é mais treinador da Macaca. Isso mesmo, Batista. Nessa nota que a assessoria da Ponte Preta divulgou, informando que o Alberto Valentim não é mais o técnico da Ponte Preta, eles citam também Maguinho e Jean Dias. Vale lembrar que na última sexta-feira pela manhã, antes do treinamento, o último treinamento, antes da partida diante do Botafogo, que aconteceu no sábado, os dois atletas solicitaram a rescisão de contrato por conta dos salários atrasados. E aí no sábado a Macaca enfrentou o Botafogo, acabou perdendo por 2-1. E na noite de ontem o América Mineiro fez um contato pelo Alberto Valentim. O América procurou inicialmente o técnico Guto Ferreira, mas os altos valores assustaram e acabaram indo atrás do Alberto Valentim. Fizeram o primeiro contato e o Valentim, também pelos 3 meses de salários atrasados da comissão técnica que está atrasado na Ponte Preta e também buscando voltar para uma vitrine, voltar a disputar uma Série B, mesmo que o América esteja na zona de rebaixamento da Série B,
o Alberto Valentim aí tomou essa decisão de deixar a macaca. E nesta mesma nota divulgada pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, eles informam que a Ponte Preta já tem um treinador contratado, já está acertado e que será anunciado na tarde de amanhã. Então amanhã, terça-feira, a Ponte Preta deve anunciar seu novo treinador, que deve ser Igor Magalhães. Ele deixou o CSA no último dia 29 de julho, estava sem clube, é aguardado para chegar em Campinas amanhã e deve ser o novo treinador da Ponte Preta nesta reta final de Série C, Batista. Igor Magalhães Batista, 43 anos, é goiano. Ele dirigiu o Sub-20 do Vila Nova, Sub-23, foi auxiliar técnico e depois treinador do Vila. Treinou também o CSA em 3 temporadas. Chegou em 24, aliás, 2 temporadas então, né? Em 24 ele treinou o Vila e depois foi para o CSA. 14 jogos, 6 vitórias. E pelo CSA, em 2025, ele realizou 39 jogos e obteve 19 vitórias. Só que no CSA em 2025, ele inicialmente foi para o CSA B, com 2 vitórias, com 2 jogos e 1 vitória. E no time da Série C, em 2025, 37 jogos e 18 vitórias. Essa performance do Igor Magalhães. 19h14, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos com o tema 1. Corinthians anunciou na tarde de hoje a contratação do atacante Vitinho até o fim de 2026. Jogador de 31 anos, estava livre e é o primeiro reforço do Timão nesta janela de transferências que vai terminar no dia 2 de setembro. O atacante estava livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, time árabe. Portanto, primeira contratação do time do Corinthians nesta janela de transferências. Tema 2. Sócios do Corinthians aprovam o impeachment de Augusto Melo, afastando-o definitivamente da presidência. Osmar Stabile segue na presidência interina. A votação reuniu mais de 2.000 sócios e obteve 1.413 votos a favor do impedimento, exigindo maioria simples. Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, convocará novas eleições. Augusto Melo é réu em um caso de fraude, lavagem de dinheiro envolvendo 1,4 milhão do clube, que ocorreu durante a sua gestão com a empresa VaideBet. Tema 3. Cruzeiro se reunirá com a CBF contra a atuação de árbitro de campo e também VAR diante do jogo diante do Santos. Clube alega erro em anulação do gol de Caio Jorge e falta de critério em marcação de aplicação de cartões ao longo do jogo. Os questionamentos estão relacionados ao árbitro Hilton Pereira Sampaio e ao responsável pelo VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Vamos lá, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? O impeachment do Augusto Melo era tido como certo, era a caçapa cantada de que o Conselho Deliberativo do Corinthians e a Assembleia de Sócios, né, que iriam homologar o pedido. E ele foi aceito e o Augusto Melo está fora por impeachment. Não sei se o Corinthians tem na sua história recente
um outro caso análogo. A grande verdade é que a administração Augusto Melo foi uma verdadeira tragédia, cercada de ocorrências policiais, inquéritos, denúncias, corrupção, escândalos e péssimos resultados. E aí está o desfecho. Que essa manifestação da Assembleia de Sócios do Corinthians possa servir de alerta para aqueles que no presente e no futuro venham a se candidatar a administrar um dos maiores clubes do mundo. Está aí o exemplo. E que ele possa realmente ser algo que limite as ações, às vezes criminosas, às vezes inconsequentes, de certos dirigentes que não entendem que eles entram lá para servir o clube e não para usufruir do próprio clube. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar a respeito da chegada do Vitinho, né? Até porque o Corinthians não está pagando suas obrigações, né? Tá cheio de dívidas e traz um jogador desse porte que ganha mais de R$1 milhão. É claro, não teve que pagar nada pela contratação, porque o Vitinho estava livre no mercado, mas nesse tipo de situação tem que pagar luvas, o salário dele, como eu disse, é mais de R$1 milhão. O Corinthians já tinha tentado o Biel, que acertou com o Atlético Mineiro, e o Vitor Sá também do Krasnodar da Rússia, e não tinha conseguido. Trouxe o Vitinho. Agora, como que o Corinthians vai dar conta de pagar toda essa situação, né? Com jogadores milionários, com o Memphis Depay que já ameaçou sair, tudo isso é reflexo do que vem de cima, do que aconteceu há pouco, do impeachment. Se o Corinthians não tiver um plano a médio e longo prazo para ser administrado, o Corinthians vai passar um sufoco ainda maior e uma vergonha ainda maior. O Corinthians precisa cair na mão de gente séria que possa administrar o clube, Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje, hein, CH? Eu quero falar do Corinthians e eu espero que esse impeachment do Augusto Melo traga novos ares para o Corinthians. Era algo que tinha que acontecer. Eu só espero que o novo presidente, agora teremos eleições, não seja do mesmo grupinho dos antecessores do Augusto Melo. Desejo ao Corinthians novos tempos. E sobre a contratação do Vitinho, é só nesse país mesmo, né? O time deve, o Corinthians é um clube falido, como existem outros, e continua contratando. Não tem fair play financeiro, então você gasta mais do que arrecada, e por isso que essa tremenda bagunça. 19h21, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. É o Edson Lensando aqui da Chácara Primavera. O elenco do Guarani não é tão ruim assim tecnicamente, né? Eu acho que a defesa é um pouco fraca, né, individualmente. Mas o restante, até o Isaac, né, jogou muita bola. Mas assim, eu fui sempre um crítico do Isaac. Só que o Isaac tem que esperar, porque ele é 6-1, né? 6 ruim e 1 boa. Então vamos esperar um pouco. Mas esse treinador, o que ele fez de bom? Colocou os jogadores certos nas posições certas. Por exemplo, o Diego Torres joga realmente como meia esquerda hoje. Não joga mais enfiado entre os zagueiros. E o Cauã joga no meio, não pode jogar na ponta, ele joga no meio. E ele colocou o jogador nas posições corretas, por isso que o time rendeu. O que vocês acham? Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Vamos ao sorteio. Quem participou mandou lá ou pelo site ou então pelo YouTube, tanto faz, vai tudo para um lugar só. É um sorteio eletrônico. Quem mandou pelo YouTube ou pelo site vai concorrer agora. 4 ingressos para o cinema Cineplex e mais um boné da Rádio Bandeirantes, Daniela Pereira Faria. Parabéns, Daniela. Daniela Pereira Faria, telefone 19, que é o código de área, e o número 99106
e os 4 números finais que não vou divulgar, evidentemente. Daniela, parabéns, você tem até o dia 14 de agosto para retirar os presentes. Aqui na recepção da Band, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até 17h30. Traga um documento que contenha o seu CPF. E tem que ser você mesma, tá? Não adianta mandar representante. Tem que ser o próprio ganhador. Daniela Pereira Faria ganhou, mas eu agradeço de coração todos os que participaram. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, equipe, eu sou fã de vocês. É Carlos do Taquaral. Olha, eu acho que o Andrei, na minha opinião, não falhou não. Porque o gol foi de bico. O cara tava mais ou menos na marca de escanteio, na marca de pênalti, e deu de bico, entendeu? Chute de bico, rasteiro, eu acho que é muito difícil de pegar, entendeu? Então, pra mim, nessa ele não falhou não. Eu acho que a única falha que ele tá cometendo é em falta, que ele tá se colocando mal, né? Mas nessa daí eu acho que não. O que você acha? Tá certo, tá registrado, diria Leandro Boles. Tô sempre falando, né? Pra chutar de bico. Aí os caras, entrada da área, inclina o corpo e vem e dá aquela chapa linda na bola. Só que 3 metros acima do travessão. Adianta. Se chutar de bico, tem chance de fazer muito mais gols do que esses atacantes que não têm habilidade. Vamos agora ao Na Lata. Responde na Lata. Em reunião na CBF sobre fair play financeiro, Leila Pereira detonou a postura de clubes que anunciam contratações e não pagam. Para a presidente do Palmeiras, é injusto que times caloteiros disputem com clubes que pagam em dia. Abre aspas. O Palmeiras paga rigorosamente em dia atletas, clubes e profissionais. Somos desclassificados por clubes que não pagam ninguém. Os torcedores querem títulos e classificações, mas a conta chega. Será bom para o futebol brasileiro essa moralização. É imoral. Há times que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de clubes que não pagam ninguém, fecha aspas, disse Leila Pereira. E aí, CH, foi bem aí a mandatária do Palmeiras, você concorda? 100%, exatamente. Ela falou exatamente como eu penso, Batista. E você, Tigrão, qual a sua reflexão? Concordo em 0%. Mandou recado pro Corinthians que ela perdeu as duas, né? Então, um pouquinho de humildade, reconhecer pelo menos a justiça no marcador e a qualidade do adversário nesses 2 jogos faz parte. Primeiro que ela tem que se preocupar com a administração do Palmeiras. Se o outro tá pagando, não tá pagando, não é problema dela. Nenhum. Então, se o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, não sei mais quem, não pagam, não é problema dela. Ela que administre bem o clube dela e se candidate a presidente da CBF, aí ela pede para votar isso. E bota isso em prática. Agora, ficar mandando um recadinho, clube caloteiro, não paga ninguém, mas a torcida quer título, não se conforma com a eliminação. Aliás, 2 já. Uma perda de título do Paulista para o caloteiro e agora eliminado em 2 jogos na Copa do Brasil pelo caloteiro. Administra o Palmeiras como a senhora está administrando bem, com competência. Para de falar da vida dos outros, que isso não é correto e não é eticamente legal. E você, Breno Beretta?
O que eu acho que deveria acontecer é o seguinte, Batista, presidente de clube ser responsável pelo que faz. Se o presidente do clube XYZ causa uma dívida ou um problema no clube, ele deveria ser responsabilizado. Aí a Leila Pereira deveria brigar por esse tipo de situação, seja em qualquer divisão do futebol brasileiro. Presidente ser responsabilizado pelo que faz no clube. E o VAR, mais uma rodada de polêmicas. Sigo com você, bebê. O VAR piorou depois da parada para o Mundial? Eu acho que o VAR sempre foi polêmico, Batista. Veio para ajudar, mas é claro, tem piorado bastante porque não estão sabendo interpretar o VAR. Os árbitros estão muito mal preparados, tanto os que estão em campo quanto os que estão no VAR. E você, Tigrão, o VAR piorou? Não piorou porque já estava no fundo do poço, continua lá. E você, CH, a sua reflexão? Continua ruim. Eu sigo com você, CH. Qual será o resultado do jogo de daqui a pouco no Alfredo Jaconi? Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Juventude, Corinthians ou empate? Empate. E você, Tigrão, qual é o palpite? Corinthians. E você, Breno, seu palpite para o jogo, a bola rola daqui a pouco. Estreia do Thiago Carpini, eu vou chutar a vitória do Juventude. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, Breno. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, grande abraço e até amanhã. Acho que dá tempo, né? Mais um ouvinte, vamos lá, ouvinte no ar. Acabei de ouvir que a Ponte já está acertada com um novo treinador. Olha, se não for o Brigatti, já vou deixar desde já claro. Se não for Felipe Conceição, a Ponte Preta está apostando na burrice e está jogando fora o acesso. Porque para lidar com um elenco medíocre tem que ser ele. Ele sim sabe tirar leite de pedra de elenco medíocre. Então, se mais uma vez a Ponte Preta fizer uma aposta errada, aí a burrice é demais. Paulo Neves da Vila Nova. Abraço, muito obrigado. Não, vai ser o Igor Magalhães. Abraço para os meus amigos advogados. Meu advogado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, um dos melhores do Brasil. Ao doutor Haroldo Cardella, bugrino da pele até o osso, e Luiz Henrique Cirilo, secretário de Habitação. São advogados e hoje é o Dia do Advogado. Abraço para todos vocês. Muito obrigado aí pela grande audiência. Vem aí a abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de